Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor, privilégio poder mais um dia poder compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos estudando um tema de grande importância para a nossa fé. Nós estamos estudando Cristologia, a nossa revista, e hoje nós temos um tema da aula 9 sobre os 3 ofícios de Cristo. Os 3 ofícios que Cristo desempenhou de maneira plena. Talvez sejam os 3 cargos mais importantes da história da humanidade: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E dentro do estudo da teologia sistemática, esse é um tema dentro da teologia sistemática, ele é classificado como as funções daquele que revela, relacionado ao profeta, aquele que reconcilia, relacionado ao sacerdote, e aquele que governa, relacionado ao rei. Então, nesse momento de estudo, junto com você, eu gostaria de classificar cada um deles, cada ofício que Jesus desempenhou, o de profeta, o de sacerdote e o de rei. E que isso não fique apenas no conhecimento como teologia, só como conhecimento, mas que nós possamos agora, no final da aula, um pouco para o final, trazer alguns ensinos práticos, algo que nós podemos olhar dentro dessa aula e praticar como seguidores de Cristo. Então vamos lá. O primeiro ofício de Cristo que ele é qualificado é como profeta. Jesus é qualificado como profeta, o grande profeta. O Antigo Testamento ele traz 3 palavras para designar profeta. A primeira é alguém que vem com a mensagem da parte de Deus ao povo. Alguém que vem com a mensagem de Deus para o povo. A segunda palavra do Antigo Testamento é alguém que recebe a revelação da parte de Deus. Alguém que recebe de Deus a revelação. E a terceira é caracterizada como o homem de Deus, mensageiro do Senhor, vigia. Já o Novo Testamento usa a palavra do grego aquele que profere, proferir. O profeta então é aquele que fala da parte de Deus e revela a sua vontade ao povo. Ninguém melhor do que o próprio Jesus, que é a própria palavra revelada. Se nós lermos lá em João capítulo 1, diz que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o 14 fala: e o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele é a própria palavra revelada. Ele é a manifestação plena da profecia, porque ele é a palavra. E a função do profeta era de instruir, de aconselhar, de exortar e censurar. Então, quando tem uma profecia lá do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, eu vou ler para vocês aqui. Quando é feita a profecia a respeito de Jesus, fala: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Olha que interessante. E ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E é o que confirma em Atos capítulo 3, verso 22,
quando fala, disse na verdade Moisés, referindo-se ao texto lá de Deuteronômio, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ou seja, Jesus, ele é caracterizado como um grande profeta. No Antigo Testamento eram levantados profetas da parte de Deus. Para quê? Para fazer justamente isso: instruir, aconselhar, exortar e censurar. E ele ministravam a palavra de Deus. E Jesus é a própria palavra. Quando Êxodo capítulo 7, verso 1, o Senhor diz a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, Deus levantava profetas no curso da história que recebiam a palavra de Deus para instruir o povo. E de repente vem Jesus como superior a todos os profetas, é claro, porque ele é a própria palavra. A Bíblia fala que Jesus falava com extrema autoridade. É claro, porque os profetas, eles falavam, assim diz o Senhor. Jesus, quando veio, disse, eu, porém, vos digo. Jesus como sendo o próprio Deus. Então, irmãos, veja só que ofício que Jesus desempenhou de maneira plena. Ele representava o próprio Deus, ele era Deus, é Deus, e representou carnalmente o próprio Deus. Mas eu queria mencionar para vocês algo interessante, que o ofício profético de Jesus tem duas vertentes e se desdobra de duas maneiras. Primeira é o seguinte, é de forma imediata. No Antigo Testamento, através do anjo do Senhor, no período do Antigo Testamento, e do próprio Jesus encarnado. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha os profetas que o próprio Deus levantava para trazer a palavra de Deus, e o próprio Jesus encarnado. Já na era da igreja, de maneira imediata, é por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo, através da palavra de Deus revelada no Antigo e no Novo Testamento. Então, como alguém pode dizer hoje em nome de Deus, assim diz o Senhor? É dizer aquilo que já está revelado. Revelado através dos profetas do Antigo Testamento, revelado através dos apóstolos e do próprio Cristo no Novo Testamento, e manifesto aos corações pelo agir do Espírito Santo de Deus. Pelo agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, é muito importante definirmos que hoje, do ponto de vista bíblico, o profeta é o pregador infalível da palavra de Deus. É aquele que prega a palavra com fidelidade. Um ponto importante dos profetas do Antigo Testamento é que eles não pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Isso é uma característica muito importante do profeta. É uma pessoa que não está preocupada em agradar o povo. Não está preocupado em agradar as pessoas. Mas ele tem uma função importantíssima e uma responsabilidade grande de pregar aquilo que Deus mandou falar. Então, normalmente um anúncio, né? Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, os anúncios dos profetas do Antigo Testamento eram censuras, eram pessoas que iam denunciar o pecado do povo, eram assuntos que as pessoas não gostavam de ouvir. Mas ele tinha que fazer. Por quê? Porque ele fazia isso em nome de Deus. E não fazia isso para agradar o povo, né? Então, e o texto de Atos, ele vai dizer justamente isso.
O 22 a gente leu, o 23 fala, Atos 3, 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, olha só, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciavam esses dias. Ou seja, são os profetas anunciando o profeta maior, pleno, que viria, que é o próprio Jesus. Então, esse é um ofício de grande importância. A responsabilidade de ser um profeta para aqueles que ministravam em nome de Deus era muito grande, era algo de extrema importância. E para a gente hoje, né, pensando a respeito da prática para nós, Jesus, sim, o supremo profeta, um ofício que ele desempenhou no Antigo Testamento, né, levantando profetas, veio encarnado e hoje, através da ministração do Espírito Santo, o que nós podemos na prática fazer, o que nós podemos na prática nessa função de profeta, tendo Jesus como grande profeta. Eu acredito que eu coloquei aqui algumas coisas. Nós somos chamados para nos satisfazer somente com as palavras de Deus, com as palavras de Cristo. Isso é bem legal. Então a gente precisa ter o nosso contentamento com as palavras do nosso grande profeta, Jesus, nosso Rei, o nosso Salvador. A palavra de Deus é suficiente e eficiente para completar a nossa vida. Então, nos satisfazer somente com as suas palavras. Outra coisa, em Cristo nós somos chamados também para desenvolvermos e pregarmos e ensinarmos o que Deus manda ser falado e não o que as pessoas querem ouvir. A gente pode trazer como lição para a nossa vida também. Então veja lá, o que eu estou pregando por aí? Deus me chama para ser um proclamador da sua palavra. De certo ponto, Deus me chama para ser um profeta dele, anunciar a palavra, exortar, censurar, denunciar, pregar a palavra. E muitas vezes a verdade dói, porque essa verdade vai o quê? Vai acusar o pecado de outra pessoa, vai estimular ou vai fazer com que a pessoa se mexa, mude de vida. Deus nos chama para isso. Nós temos feito isso como profetas do Senhor, representantes do Senhor aqui na terra. A mensagem da salvação. Os profetas do Antigo Testamento, não precisa nem citar, mas eles anunciavam a mensagem da salvação. Você tem tido oportunidade de anunciar a mensagem da salvação, que a volta de Cristo é iminente, que Ele está próximo, a vinda dEle está próxima. Então um desafio aí para mim e para você, que Jesus que exerceu com excelência, de forma plena, o ofício de profeta, que nós possamos também desempenhar aquilo que Deus deixou para que nós fizéssemos. O segundo ofício, se você olhar na sua revista aí, que Jesus desempenhou, é o ofício de sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Só para a gente poder relembrar no Antigo Testamento, dá grande destaque ao sacerdote, ao papel do sacerdote, desde a sua instituição, desde a instituição por Deus do sacerdote lá no Sinai, ao escolher a família de Arão como linhagem sacerdotal em Israel, ficou claro ali que o homem não consegue se aproximar de Deus sem que haja um mediador. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram incumbidos dessa tarefa. Eles eram os intermediários que levavam
pedido, levavam a oração, levavam a oferta para Deus. Eles intercediam pelo povo, né? Então, diferentemente do profeta que anuncia, traz a palavra, denuncia, o sacerdote não. O sacerdote conduz o povo para Deus. Então, leva a Deus a oferta e traz de Deus a resposta, né? Então, essa é muito importante. Um conduz para perto de Deus. Essa é a função do sacerdote. Só que lá no Antigo Testamento, não eram todos os sacerdotes que podiam entrar na presença de Deus, apenas o sumo sacerdote, você sabe disso. O sumo sacerdote é quem entrava no lugar mais santo, no Santo dos Santos. Então, antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha o momento de purificação, o dia da expiação dele. Ele olhava para dentro de si e falava, peraí, deixa eu ver se eu tenho pecado, porque se eu entrar no Santo dos Santos, em pecado, ele era fulminado ali. Então ele tinha que entrar com os pecados resolvidos, tratados. Só que esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, eles eram temporários. Eles eram temporários. E de repente vem a palavra em Salmo capítulo 110, verso 4, é interessantíssimo, que o salmista diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, pois tu és sacerdote para sempre, falando de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. O Novo Testamento já mostra, irmãos, que a profecia é cumprida em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Inclusive fica claro que Cristo não só exerce um sacerdócio que simplesmente é uma continuidade do sacerdócio levítico lá do Antigo Testamento, mas o seu sacerdote é uma ordem superior. Nós vamos ver em Hebreus alguns textos que fala que Cristo sempre foi o mediador e o seu sacerdócio era apenas prenunciado pelo sacerdócio terreno. Então o sacerdote terreno do Antigo Testamento era apenas uma forma de ensinar, um método de ensino para dizer que é necessário um mediador. No Antigo Testamento era feito um sacrifício por um homem, que era nomeado sumo sacerdote. Jesus vem para substituir. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eu quero ler alguns textos de Hebreus com você, porque a carta de Hebreus, do capítulo 4 até o capítulo 10, só fala do sacerdócio de Cristo. Hebreus, eu vou ler alguns textos com os irmãos, que nós vamos poder entender a respeito disso. Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 22. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que é fiador? Garantia. Jesus é a garantia. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte. Olha que interessante, está falando dos sacerdotes terrenos. De continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, vos convinha um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo,
porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. É maravilhoso, é sensacional, é espetacular. O texto está falando que Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz, e é interessante que na cruz, gente, é o auge do exercício dos 3 ofícios de Jesus, porque na cruz é o auge da profecia, morte e ressurreição. Na cruz é o auge da ligação do homem a Deus. O sacrifício torna-se possível o homem ser religado a Deus. E na cruz é o auge do reinado de Jesus, porque na cruz ele o quê? Despojou principados e potestades e aniquilou o plano de morte de Satanás. Isso é maravilhoso. Então na cruz ele consuma o auge do exercício dos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Isso é maravilhoso. Tem mais texto que fala a respeito do sacerdócio de Jesus. Hebreus capítulo 9 ainda fala isso. Diz do verso 12, eu vou ler desde o 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, a cruz, entrou nos santos dos santos, olha, de arrepiar, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porquanto, se o sangue de bode, de touro e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santifica, o que o sacerdote do Antigo Testamento fazia, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então Cristo não só ministra no santuário celeste, mas Ele mesmo foi o sacrifício uma vez para sempre, obtendo para mim e para você eterna redenção. Isso é maravilhoso. Hebreus ainda capítulo 7, o verso 24, fala da continuidade do sacerdócio de Jesus, porque é da ordem de Melquisedeque, que não tem genealogia, sem princípio e sem fim. Traz uma alusão, um símbolo da eternidade do sacerdócio de Jesus. Ele sempre foi o nosso sacerdote, não teve início e fim, ele sempre foi. E esse sacerdócio substitui o sacerdócio levítico, lá do Antigo Testamento, porque é um sacerdócio eterno. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus, ele se torna um sacerdote perfeito. Então a gente pode pensar a respeito de um sacerdote perfeito que é Jesus, um sacerdote com amor perfeito, um sacerdote paciente, um sacerdote que tem a capacidade de nos ouvir. Eu não sei como é que eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Alguns relatos ali falam que talvez faltava paciência para ouvir, talvez faltava amor, talvez faltava habilidade em conduzir. Jesus não, é perfeito em amor, é perfeito em nos ouvir, é perfeito na habilidade de nos conduzir na vida cristã. Gente, isso é maravilhoso. E pensando na aplicação, como eu disse no começo, sempre o texto bíblico, mesmo sendo pura teologia, tem que trazer aplicação. E eu anotei aqui algumas aplicações como sacerdote, Cristo como nosso sacerdote. Primeiro, podemos confiar nele porque ele é nosso perfeito intercessor. Ele intercede por nós. Nós não precisamos de outro intermediador. Não precisa de santos para intermediar. Não precisa de
de um amigo para te intermediar a Deus, pede para Deus alguma coisa lá. Não precisa de um pastor, de um líder, de um presbítero, de um diácono, de um líder de ministério, não precisa. Ele é o nosso intermediador perfeito, intercessor perfeito. Por isso que nós oramos, quando oramos, isso não é uma reza. Nós falamos sempre em nome de Jesus, porque a oração ela só chega no trono da graça do Pai em nome do intercessor perfeito. Ele é o nosso intercessor, então podemos confiar. Agora, em Cristo nós temos um chamado também para ser sacerdotes. O que a palavra de Deus fala? Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real. O que o sacerdote faz? O sacerdote cuida. O que o sacerdote faz? O sacerdote intercede. O que o sacerdote faz? O sacerdote se purifica, tenta sempre estar purificado diante de Deus. Essa é a nossa função, irmãos. Nós somos todos sacerdotes. Sacerdotes de Deus. Sacerdotes para cuidarmos uns dos outros. Amarmos uns aos outros. Termos habilidade de conduzir as pessoas a Deus. Ser intercessor dos outros, ser até intermediador de alguém que não conhece a Cristo, para que ela se torne também um sacerdote. Minha responsabilidade, sua responsabilidade, intermediar, ir lá, olha, apresentar, eu quero te mostrar quem é Deus, e eu vou te ajudar, e levar essa pessoa, carregar essa pessoa até o sumo sacerdote que é Jesus. Lembra aqueles homens que carregaram o paralítico até Jesus? Ali é uma alusão a um problema físico, mas que também havia um problema espiritual. Ele foi carregado até Jesus. É a nossa função, carregar os paralíticos, os doentes deste mundo, até Jesus, que é o sumo sacerdote. Fica a dica, fica um desafio para mim e para você, desse ofício de ser sacerdote de Deus também para as pessoas. E o terceiro ofício que a revista fala e que a Bíblia nos fala, que Jesus recebe, é Jesus como Rei. Jesus como Rei. O ofício de Cristo como Rei. O ofício de Cristo como Rei significa que Ele é o governante do universo. No Antigo Testamento, a gente volta para o Antigo Testamento, diferente de outras nações, Israel devia ter uma teocracia e seus reis simplesmente deveriam cumprir o papel de vice-regentes do Senhor. Era Deus que deveria reinar, mas a gente vê na história que todos os reis de Israel falharam. Porque os reis em Israel deveriam servir apenas como um vice-regente. Deus, aqui quem manda é Deus. O nosso reinado é teocrático, é de Deus. Mas os reis, eles falhavam. E o Antigo Testamento anunciava a vinda de um rei soberano, perfeito. Salmo 110, Amós capítulo 9, verso 11, e esse rei é claro que é Jesus. Os judeus esperavam que quando ele viesse, logo ele iria arrumar toda aquela bagunça, o Império Romano oprimindo os judeus, o povo esperando o Messias de maneira sedenta, um silêncio num período grande, sem nenhuma profecia da parte de Deus. O povo sedento, aquele período do silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. De repente vem Jesus, não reinando da maneira que as pessoas queriam, para o governo desse mundo. De repente vem Jesus para um reinado espiritual. Ele fala, o reino que eu vim não é o reino desse mundo. E os judeus se decepcionam. Os judeus se decepcionam. João capítulo 18, se a gente abrir lá em João capítulo 18,
verso 36, João 18. 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meus irmãos, tem um livro que eu indico para os irmãos, é um livro com uma leitura um pouco cansativa, porque é um livro histórico, que conta todo o entorno da vinda de Jesus encarnado, e toda a expectativa que os judeus tinham a respeito de que tipo de Messias que viria. O judeu, ele espera o Messias até hoje, você acredita? Porque eles querem um homem para uma libertação terrena, uma libertação política. E eles estão no aguardo. Agora, Jesus vem e quebra toda a expectativa deles. Porque, veja, um pergunta: é lícito pagar imposto a César? Olha só, querendo um alívio terreno. Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esse livro Jesus Histórico, o livro chama-se O Jesus Histórico. Ele traz todo o contexto em torno dessa realidade do que estava acontecendo ali, a expectativa do que eles tinham e a expectativa de quem realmente Jesus era. E parece que aquele povo não leu o Antigo Testamento, porque a promessa não era de uma libertação terrena. Uma promessa era de um reino do porvir. Até o próprio João Batista, quando estava preso, pede para os discípulos perguntarem para Jesus se era ele aquele que ia vir ou havemos de esperar outro. E Jesus faz uma citação de Isaías, lembra? Jesus fala para os discípulos: a vida de João Batista é que os cegos vêm, os coxos andam e é anunciado o ano aceitável do Senhor, ou seja, a palavra tem sido pregada. Em Salmos capítulo 2, de 6 a 8, o texto fala: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então, a primeira vinda de Jesus, irmãos, ele foi totalmente rejeitado pelo povo, porque o seu reino não era nem comida nem bebida, mas justiça, paz, apregoar o ano aceitável do Senhor e a alegria do Espírito Santo. Portanto, era um reino espiritual. Agora, as profecias falam que o próximo reinado de Jesus, a consumação do século, Cristo vai voltar. E aí sim, ele tomará posse também do reino visível. Ele tomará posse do reino visível. Aí diz lá o texto que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E nós vamos reinar junto com Cristo. Diversos textos falam isso a respeito do reinado nosso juntamente com Cristo. Então, Cristo Rei. O que nós podemos tirar de lição disso? Cristo Rei. Primeiro, nós temos a garantia e a confiança de que Ele protege a sua igreja. Ele é o Rei. Ele protege a igreja. Irmãos, a igreja pode ser perseguida, a igreja pode ser acusada, a igreja pode ser caluniada, podem querer fechar as portas da igreja. Quem comanda a igreja é o nosso Supremo Rei. Ele comanda tudo. Ele que comanda a igreja, ele protege. E em Cristo, outra aplicação para nós: nós somos chamados para participar do seu reino. Participar do seu reino, levando os povos à obediência. Nós temos a função de anunciar esse reino e tentar levar os povos à obediência ao Supremo Rei. E vivermos dentro desse reino sacerdotal. Entender que nós vamos reinar junto com Cristo. Tem
diversos textos aqui que falam isso. 1 Coríntios ainda fala que nós julgaremos os anjos e o mundo e nos assentaremos junto com Cristo. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Isso traz pra gente uma identidade de quem somos. Não é para vivermos como pessoas que, eu não sou ninguém, eu não tenho voz nenhuma. Não. Você é filho do rei e a palavra de Deus fala que nós reinaremos junto com Cristo, ao lado de Cristo. Então assim, temos que tomar uma postura de filhos de rei, anunciando o reinado de Jesus, anunciando que ele vem. Fala, olha, Jesus veio para um reinado espiritual. Ele vai vir pela segunda vez e vai completar o seu reinado. Além de ser espiritual, será um reino terreno. Então, se achegue, se aproxime perto desse rei, para que você não seja depois julgado por ele. Então eu espero assim, irmãos, eu vou encerrar por aqui a nossa proposta de 30 a 35 minutos de aula. Eu gostaria que você refletisse a respeito disso, né? Refletisse a respeito dos ofícios de Jesus. Primeiro, agradecesse o fato dele ser o supremo profeta, o sumo sacerdote e o grande rei. E os desafios que eu e você temos e as implicâncias que temos em cima disso, né? Os profetas, eles não só ensinaram, mas prepararam os apóstolos e prepararam os outros profetas e as outras pessoas que professam a palavra, que somos nós, para continuar o ensino da palavra. A palavra precisa ser continuada. Os profetas do Antigo Testamento trouxeram a profecia, Jesus veio encarnado como profeta supremo, os apóstolos vieram, anunciaram a palavra e nós estamos aqui anunciando a palavra. Nossos filhos vão receber a palavra e vão anunciar a palavra, e isso precisa ser bastão, precisa ser passado para que a palavra de Deus seja anunciada, mas a palavra verdadeira, não a palavra para colocar a mão na cabeça das pessoas, a palavra que fala a verdade, que denuncia o pecado, que traz santificação. Como sacerdote, Jesus nos amou e deu a própria vida. E ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Que nós possamos exercer a nossa função de sacerdote também, de amar o próximo, interceder pelas pessoas, nos purificar. E como rei, embora Jesus tenha possuído todo o poder no céu e na terra, no momento ele se limita a reinar espiritualmente e invisível, mas na consumação do século ele regerá todos nós e toda a criação. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você. Deus, obrigado pelo privilégio de podermos ouvir, receber e praticar a tua palavra. Obrigado pelos ofícios de Jesus, grande e perfeito profeta, sumo sacerdote e o nosso grande rei. Isso nos traz descanso, sabendo que o Senhor é a própria palavra revelada como profeta. Que o Senhor é o nosso sumo sacerdote que nos intercede junto ao Pai. E que o Senhor é o nosso grande rei. E que o trono de Deus está sempre ocupado. E que nada foge do teu controle. E nós estamos sob os seus cuidados. Pai, dá que possamos, ó Deus, dentro de tudo isso, aplicar aquilo que cabe a nós. O que cabe a nós? Anunciar a palavra como profeta, a palavra revelada. O que cabe a nós? Interceder pelas pessoas, amar aos outros, ajudá-los a caminharem com Cristo. O que cabe a nós? Entender que o Senhor é o nosso grande rei, que nós vamos reinar juntos por toda a eternidade. É o que nós te pedimos. Nos dê força para praticar tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.